Gostaria de convidar a amada igreja para abrir Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Gostaria de ler todos esses versículos para expor aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração esta noite. Glória a Deus. Ano passado, nós trabalhamos uma temática com os jovens, durante todo o ano, falando sobre renúncia. E foram vários textos que nós preparamos por conta dos vários trabalhos com os jovens. Mas esse texto em apreço e essa mensagem, aprove a Deus para hoje, esta noite. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Eu vou ler aqui na minha versão, aqui na minha Bíblia, e vocês me acompanham aí. Versículo 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropecem em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tomou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque também está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Versículo 11. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram o anjo e o serviram. Amém? Glória a Deus. Um texto muito conhecido, um texto que fala sobre renúncia. E esta noite eu queria falar com a amada igreja sobre o que perdemos por não renunciar. Amém? Glórias a Deus. Meus amados, existe um adágio, um ditado no mundo que diz que você tem que pagar um preço para ter certas coisas. E isso é uma grande verdade. Todos nós, na nossa vida material, no trabalho, nos nossos sonhos, nós temos que pagar um preço. Mas existe algo na nossa vida que nós não precisamos pagar um preço, Adiel, que é justamente aquele preço que já foi pago na cruz do Calvário. Aquele preço de algo muito precioso que jamais, mesmo que nós pudéssemos colocar tudo de melhor na nossa vida, jamais teríamos como alçar esse valor, o valor que foi pago na cruz. Então a grande verdade que eu creio que Jesus pagou um grande preço na cruz do Calvário. E é verdade que existem coisas que precisamos renunciar. E essa renúncia, ela tem um preço. Eu falei muitas vezes isso para o jovem. Tudo que nós precisamos renunciar, e a renúncia só é válida quando ela tem um preço. O próprio Jesus vai falar em Mateus 10, 37, que ele diz: Olha, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho e a filha mais do que a mim não é digno de mim. Perceba que essa renúncia, renunciar pai, renunciar filho, renunciar o que se ama, aqueles que são próximos, por amor a Cristo, também tem um preço. E nós, como crente, como cristão, aquele que realmente podemos dizer que somos parte do corpo de Cristo, e aí fazendo uma alusão à revista da Escola Bíblica que fala sobre o corpo de Cristo, nós estamos estudando isso. A gente entende muitas das vezes que a grande verdade é que
colocamos muitas coisas na frente de Cristo. E a renúncia que nós deveríamos renunciar, muitas das vezes nós não renunciamos. Muitas das vezes nós colocamos pais na frente do corpo, na frente de Cristo. Nós colocamos os filhos na frente de Cristo. Eu não estou falando aqui de religiosidade, de igreja, de denominação. Inclusive foi matéria de hoje da Escola Bíblica Dominical, né? Nós estudamos a diferença de igreja e denominação. Eu não estou falando isso. Eu estou falando a importância de Cristo, a relevância de Cristo, e se realmente nós estamos renunciando às coisas que para nós é importante e colocamos Cristo na frente daquilo que é importante. Porque se nós colocarmos coisas que não têm valor atrás de Cristo, isso não tem preço de renúncia, não tem preço precioso para Deus, não tem preço para Jesus. O próprio Jesus, como eu li aqui, ele vai dizer: olha, se colocar aquilo que é mais precioso na minha frente, eu não te conhecereis. E a gente precisa entender isso, porque quando nós falamos, quando nós lemos é uma coisa, mas na prática, muitas das vezes nós fazemos o contrário. Nós colocamos aquilo que é mais precioso na frente de Cristo. E esse preço que não é preço de renúncia, glória a Deus, ele não tem valor para o céu. E a gente precisa entender isso. Somente quando nós somos confrontados naquilo que importa, e quando a gente toma a decisão baseada na palavra de Deus, no princípio, que nós entendemos o preço da renúncia. E esse preço de renúncia tem cheiro de glória, tem cheiro bom, suave às narinas de Deus. O diabo todos os dias, ele vai colocar coisas e vai tentar a você e a mim todos os dias. Ele vai colocar tentação que muitas das vezes é irresistível. E preste atenção, muitas vezes tentações baseadas na palavra de Deus. Perceba que em várias tentações que nós lemos aqui, o próprio Satanás usou a palavra de Deus como referência. E essas tentações, elas vêm todos os dias e todos os momentos da nossa vida. E elas vão vir até o momento que nós fecharmos os olhos ou formos com ele arrebatados. Mas a gente precisa entender o preço da renúncia. Porque muitos de nós estamos aqui renunciando todos os dias a algo que é importante. Porque nós temos um alvo. E o nosso alvo é Cristo. E toda vez que nós colocamos o alvo como Cristo, como centro da nossa ambição principal, é o céu, a gente tem que pagar um preço aqui na terra. Glórias a Deus. Precisamos entender que essa renúncia é importante, e o próprio Jesus nos deu referência sobre essa renúncia. Jesus é tremendo, é um mestre maravilhoso. E quando a gente lê sobre Jesus, a gente consegue entender que ele não só falou, mas ele verbalizou. Em João 1,14 vai dizer que e o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. Presta atenção, Jesus se fez carne antes de toda essa renúncia que nós lemos. Ele se fez carne e habitou entre nós. E por que ele fez isso? Para dar exemplo, para dizer para mim e para você que nós podemos renunciar toda a bandeja que Satanás colocar na nossa vida. Que nós podemos renunciar. Precisamos entender isso. A primeira coisa que precisamos entender aqui, que a gente tem que desmistificar a divindade de Cristo. Por quê? Porque Jesus, quando em forma de homem ele veio, ele teve frio, ele teve medo, ele teve angústia. Em nada os textos bíblicos ocultam a humanidade de Jesus. Em nada. E por quê? Para mostrar para mim e para você que ele passou os mesmos processos que nós passamos. Porque se nós colocarmos a divindade de Cristo, aí fica fácil, né, meu pastor? Renunciar a tudo.
É Deus. Mas não foi assim com Jesus. Ele renunciou toda a sua glória. Olha que grande exemplo de renúncia. Antes dele renunciar a todo o aparato que Satanás tinha para oferecer, ele do céu renunciou à sua glória. E a palavra vai dizer que ele renunciou por amor a mim e a você. Ele deu o exemplo, o maior exemplo de renúncia. E a gente precisa entender isso, porque nós temos o maior exemplo de renúncia para todos os dias renunciarmos aquilo que for colocado aos nossos olhos, que não vem da parte de Deus. Glórias a Deus. Jesus passou incertezas, glória a Deus, frio, angústias, tudo isso que nós passamos todos os dias. Todos os dias vem aquele que quer nos colocar para baixo, fazer com que nós venhamos a ter depressão, tristeza, angústia. Todos os dias vem isso. As incertezas vêm para mim e para você todos os momentos. E foi assim com Jesus. Em Hebreus 2, 16 e 18, esses 3 versículos, fala muito sobre isso. Ele diz: olha, também sabemos que o Filho não veio para cuidar dos anjos, mas sim para os descendentes de Abraão. Quem são descendentes de Abraão? Somos nós. Ele veio por nós, ele renunciou por nós. Portanto, era necessário que ele tornasse semelhança aos irmãos em todos os aspectos. E fiel, ele vai falar sobre o sumo sacerdote. E lá na frente ele diz: uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, ele é capaz, glória a Deus, de nos livrar da tentação. Ele renunciou, mas como homem ele passou por tudo. Jesus viveu tudo. Hebreus 4,15 vai dizer que, portanto, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, como nós, foi tentado, glórias a Deus, mas sem pecado. Estou mostrando a humanidade de Jesus. Largou toda a sua glória, se colocou como homem, renunciando desde aquele primeiro momento e mostrando durante todo o seu ministério como renunciar. Nós não temos desculpa. A palavra vai dizer que nós somos indesculpáveis. Por que indesculpáveis? Porque ele deu o exemplo de renúncia por nós. No direito existe um princípio que diz que ninguém pode se eximir de culpa por dizer que não conhece a lei. Que é um dever de todo cidadão conhecer a lei. Ninguém pode se eximir desta culpa, mesmo não sendo operador de direito. Jesus vai dizer: ninguém pode dizer que eu não mostrei exemplo de renúncia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 2 mostra a humanidade de Jesus. Ele teve fome. Glória a Deus. Meus amados, 3 pontos aqui na minha breve meditação desta noite, a pedido do nosso pastor. 3 pontos sobre a tentação de Jesus, que nos mostra como renunciar às armadilhas do diabo. Primeiro ponto fala sobre a necessidade humana básica. Perceba que a palavra de Deus vai dizer que Jesus estava no deserto 40 dias jejuando com fome. E o tentador chegou aonde? Nesse aspecto da fome de Jesus. Foi lá que ele foi tentar. O tentador não ofereceu poder para Jesus naquele momento, ele ofereceu pães, porque a necessidade de Jesus era
pães. O tentador foi na área onde ele estava fraco. Naquele momento ele não ofereceu questões que muitas vezes derrubam homens e mulheres de Deus. Nós vemos hoje, quando a gente estuda aqui, eu tenho o privilégio de ser professor aqui dos senhores e dos obreiros aqui na sede. E durante a sala de aula são muitas questões colocadas. A gente consegue debater e alguns exemplos são narrados. E a gente percebe que muitos homens e mulheres grandes de Deus têm caído através da pornografia, têm caído através do feminismo, está dentro da nossa igreja. Isso não procede de Deus. Tem caído sobre a questão da homossexualidade, não tem princípios no céu. Relativismo. Satanás sempre vai colocar algo que você necessita. E é lá que ele vai te tentar. São nas necessidades humanas que ele vai tocar. A primeira tentação foi na necessidade mais básica, a fome para Jesus. Ele foi na necessidade humana. Eu acho tremendo porque Jesus, ele podia simplesmente mandar o diabo parar. Ele tinha poder. Ele tinha poder para isso. Mas ele não faz isso. Ele vai dizendo para mim e para você a forma certa de vencermos as tentações. Mas qual o problema de não usarmos a mesma estratégia de Jesus? Muitos de nós não conhecemos a palavra, porque ele venceu as tentações com a palavra. Ele tinha poder de dizer, para, sai. Mas ele foi vencer as tentações e mostra para mim e para você esta noite que temos que vencer as tentações na palavra. Existe mais de 32 mil versículos na Bíblia. Jesus utilizou um para eliminar a primeira tentação. Um só. Glória a Deus. Mas precisamos conhecer a palavra. E mais do que conhecer a palavra, precisamos viver a palavra, porque só tem autoridade quem vive. Ele era o verbo encarnado. Ele é o verbo encarnado. Ele é a própria palavra. Ele tinha autoridade de pronunciar a palavra, porque ele é a própria palavra. Mas ele diz para mim e para você que nós faremos muito mais do que ele fez no corpo de homem. Aleluia. Glória a Deus. Ele deu autoridade para vencer as tentações na palavra, vivendo a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos renunciar os valores do mundo pela palavra. É inadmissível certos padrões do mundo entrando na igreja nos dias de hoje. Como eu citei, o feminismo, o hedonismo, o relativismo, tudo isso está dentro das igrejas hoje. E eu não estou falando das igrejas de fora, da nossa igreja. Mas esses movimentos não se encontram na palavra. Aleluia. Precisamos renunciar aos valores do mundo na palavra. Glória a Deus. Primeiro ponto, necessidades básicas. Segundo ponto, Satanás vai atacar onde? Na identidade e no propósito. Versículo 6 ele diz: se tu és. Ele sabia quem era Jesus. Sabia ou não sabia, Link? Sabia, meu pastor? E por que ele colocou essa condição? Se tu és.
O inimigo de nossas almas sabe quem é filho de Deus. Mas todos os dias ele nos tenta dizendo: se tu és, tem certeza que tu é? Presta atenção. É mesmo assim? Todos os dias nós somos tentados. Tem certeza que tu és filho de Deus? Somos confrontados. E muitas das vezes nós fraquejamos. Porque a imposição da voz, das condições é muito forte. Se tu, aí você. Eu lembro de uma pregação que um pastor, um grande pastor, ele bota uma condição para a igreja. E a igreja dá glória a Deus, aleluia. E aí ele coloca algo que é contra a Bíblia. Mas ele impõe a voz. Ele fortalece mais, ele chega com imposição. A igreja ela para, pastor. A igreja não dá mais amém, alguns dão amém, por quê? Por causa da imposição. Satanás muitas das vezes enche o peito e nos impõe. Tem certeza? São as adversidades da vida, todo dia vem para nós. Somos confrontados e muitas das vezes fraquejamos. Não sentimos parte deste corpo, inclusive mais uma vez fazendo referência à lição de adultos, corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo. Glória a Deus. Muitas das vezes não sentimos parte deste corpo, sentimos deslocado, como se nós não encaixamos naquela igreja. Quem não já sentiu isso? Essa igreja não mais me representa. Tem alguma coisa errada, as mensagens não tocam mais, os louvores, e a gente começa a colocar os defeitos em todos, menos em nós. E nós não conseguimos imaginar que estamos fraquejando. Temos dúvidas. E quando tem dúvidas, deixa eu falar algo para vocês. Quando nós temos dúvidas, nós somos presas fáceis. Basta ter um pouco de dúvida, Satanás vai te encurralar. Precisamos entender quem somos e para onde vamos. Eu disse um dia desse na sala, Pedro, um homem iletrado, com uma personalidade pesada, responde a duas perguntas que a humanidade até hoje não respondeu, não é isso? Meu filósofo está aqui. De onde viemos e para onde vamos. Aí Pedro vai responder e vai dizer: somos nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Quando você tem ideia de quem você é, mesmo Satanás perguntando se tu és, você diz: eu sou. Ninguém bota medo em quem tem certeza e quem não tem dúvida. Pedro responde a isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 58:8, o profeta vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Os caminhos de Deus, os seus propósitos são maiores e melhores. Perceba que na segunda tentação o inimigo, ele vai citar a Bíblia. Ele vai citar o Salmo 91, 11 e 12. Ele vai usar a palavra de Deus. E muitas das vezes, hoje, se você abrir um pouco as redes sociais, se abrir um pouco as ministrações aí de pseudos pastores, você vai ver que eles usam a palavra de Deus para colocar dúvida. Porque a dúvida enfraquece. Quando você tem dúvida, você recua. Verdade. Aí coloca a palavra de Deus para te colocar dúvida para você. Quando Satanás perguntar com ênfase, você não sabe o que responder. Você até esquece a palavra de Deus, aquilo que está enraizado no teu coração, porque você está com dúvida. Ele viu que Jesus usou a palavra e foi na palavra para dar a segunda tentação.
E ele tem feito isso todos os dias. Hoje, ele tem usado versículos para que pessoas adulterem. Ele tem usado versículos para que pessoas se suicidem, para que minta, para que roube, usando a palavra de Deus, de todos os artifícios que Satanás tem usado. Mas antes de fazer o que faz conosco hoje, ele fez com Jesus. Ele usou a palavra. Os artifícios são o mesmo. Qual a diferença? Jesus também usou a palavra com ele. Glória a Deus. Jesus tira do mesmo capítulo, Deuteronômio 6. Como é bom conhecer a palavra de Deus. Do mesmo capítulo, Jesus diz: também está escrito. Vem com palavra, eu vou com palavra. Mas palavra de verdade, não palavra de mentira. Não palavra fora do contexto, mas palavra contextualizando. Palavra inspirada pelo Espírito Santo. Palavras por alguém que vive a própria palavra. Quem já ouviu, o pastor já contou algumas vezes aqui, quando vai ministrar para alguém, pregar para alguém, vai falar do amor de Cristo. Aí alguns dizem: mas eu também conheço, eu também creio. Não é assim, meu pastor? Como se colocasse no mesmo patamar. Eu sou igual a você. Você crê, eu também creio. A diferença, querido, é que você não conhece a palavra. E o que eu estou te oferecendo é a palavra verdadeira e genuína. É a palavra que muda. É a palavra que vence as tentações. Jesus fez isso na primeira tentação e na segunda tentação. Ele usou a palavra. Quando você sabe de onde você vem e para onde você vai, tudo faz diferença. Quando você sabe a identidade, a sua identidade, tudo faz diferença. Atos 4:13. Eu acho lindo esse texto. Que o escritor vai dizer: vendo a coragem de Pedro e João, e percebemos que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. Admirados de quê? Pelo que eles estavam fazendo. E disseram: verdadeiramente, eles são discípulos de Jesus. Eu não estou falando de doutores. Eu não estou falando de pessoas que tenham conhecimento nas artes, nas coisas do mundo. Não. Estou falando de pessoas que vivem a palavra. Essa tem autoridade de vencer as tentações. Glória a Deus. Terceira tentação. Ele vai atingir na ganância e no poder. Versículo 9. Ele chama Jesus e diz: olha, tudo isso te darei. Ele foi na questão humana, questões básicas. Aleluia. Ele foi, glórias a Deus, desestabilizando a nossa identidade, o nosso propósito de vida. E quando ele viu que não conseguiu, ele foi no terceiro tiro dele, glória a Deus, tentando pegar Jesus pela ganância e o poder. E ele faz isso ainda nos dias de hoje. Se ele não consegue te derrubar em determinada matéria, ele vai tentando em outras. Glórias a Deus. O problema, meus amados, não é o ambiente. Não é o ambiente que nos faz mais fortes, mais preparados para vencermos a tentação de Satanás. Perceba que Adão e Eva estavam onde? No paraíso, lugar de delícias, como diz o nosso pastor. E eles pecaram. E Jesus, no deserto, e não pecou. Não é o lugar que nos faz vencer as tentações. Não é o lugar. É como você está preparado diante de Deus. Glória a Deus. Ele vai tentar no aspecto da ganância e do poder. Ele vai mostrar bens preciosos para Jesus. E ele faz isso todos os dias na nossa vida hoje. Te darei isso, te darei aquilo.
Isso vai te dar mais poder. Glórias a Deus. Lá em João 2,16 vai dizer: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não, presta atenção, não é do Pai. Não é. Satanás está pegando nesses aspectos de ganância e poder. Jesus já vai matando isso. Não é do Pai. Primeira tentação, trabalhou a concupiscência da carne. A segunda tentação, a concupiscência dos olhos. E a terceira tentação, a soberba da vida. Em todas, Jesus venceu pela palavra. Glórias a Deus. Ele diz: tudo te darei. Jesus vence Satanás na palavra, sobre todos esses aspectos que todos nós, todos os dias somos tentados. Todos os dias. E o que eu quero deixar hoje, nessa breve meditação, é que nós temos que estar preparados na palavra. Glória a Deus. A palavra nos mostra o caminho. A palavra é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Precisamos conhecer a palavra para vencer as tentações. Glórias a Deus. No final, já finalizando, glória a Deus, versículo 11, diz que o diabo não aguentou as palavras de Jesus. Não aguentou, ele não aguentou. E o deixou. E depois que ele o deixou, preste atenção, quando nós vencemos as tentações pela palavra e vivemos na palavra, assim como fez com Jesus, anjos vieram servir a Jesus. Glória a Deus. E assim se fará na minha e na sua vida esta noite. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a rica oportunidade ao meu pastor. Que Deus continue nos abençoando esta noite, em nome de Jesus.